Bom dia, Paz do Senhor Jesus. Mais um dia estou aqui com você, canal Momento de Paz, entrando na sua casa, gravando um vídeo aí um pouco diferente, né? Não é pregando a palavra, mas é deixando para você, para o seu filho, para a sua família, uma entrevista muito boa, muito importante, muito relevante, que a Kissela vai estar aqui passando, ensinando, explicando, falando sobre o curso de medicina na Argentina. E eu quero já deixar aqui ela se apresentar, deixar uma palavra para vocês, para a gente daí começar as perguntas que foram chegando para nós aí durante a semana. E nós vamos estar respondendo na medida do possível. Se for necessário, vamos fazer um segundo vídeo, mas não vamos deixar de responder todos que nos enviaram as perguntas. Isso. Oi, gente, bom dia. Como minha mãe já falou, meu nome é Kissela, né? Tenho 28 anos, sou estudante de medicina aqui na Argentina. E ela me convidou, né, para trazer falar um pouco sobre a minha experiência, como que está sendo, né, como que foi para eu chegar até aqui. E eu espero estar ajudando aí vocês, na medida do possível, com algumas experiências, né, baseado na minha história, na minha vivência. E vou estar aqui esclarecendo essas dúvidas. Então vamos lá, né? Vamos começar, vamos fazer de tudo para não deixar um vídeo muito longo, porque senão também fica cansativo. Mas nós vamos começar aqui com algumas perguntas. Assim que nós colocamos, eu fiz o story, chegou algumas perguntas para mim. E a primeira pergunta que eu quero que a Kissela responda é acerca dos livros. Teve uma seguidora, né, que perguntou qual o valor dos livros, se são muito caros, se são livros, né, maleáveis o valor. Qual seria a sua fala? Então, em relação aos livros, né, são caros, né, realmente, os livros de medicina, só que aqui a gente tem a opção, não sei como é no Brasil, né, mas aqui a gente tem a opção de ter todos os livros em PDF, né. Eu, particularmente, no meu primeiro ano, eu comprei uma coleção de livros de anatomia e foram os únicos livros que eu comprei, né. O restante todos foram em PDF. Eu tenho todo o acervo de livros, assim, de todos os anos, né? Baixados em PDF no meu tablet, consigo ler, ou no celular, onde você quiser ter seu livro, né? E a própria faculdade disponibiliza isso. Então, você só tem gasto com livro se você quiser, né? Tem aquelas pessoas que gostam de riscar, né? De ler ali. Eu não. Particularmente, eu me dou bem com PDF, então eu tenho tudo em PDF. Gosta de ter o livro na mão, né, Né? Kissela? Para estar ali marcando tudo direitinho. Mas aí já fica aí o A conselho. critério da pessoa. Né? Isso. Fica aqui a palavra da Kissela acerca disso. E também chegou uma pergunta para nós a respeito das assessorias, Kissela. Qual assim seria o seu conselho? A pessoa adotar uma assessoria para vir para a Argentina? Quando eu falo vir para a Argentina, gente, é porque nós estamos aqui parede e meia com a Argentina, bem próximos mesmo, né? Acho que o quê? Uns 10 minutinhos, 20 né? minutinhos. 20 minutos daqui para lá. Então, qual seria o seu conselho acerca das assessorias? Então, em relação à assessoria, fica bem mais fácil o seu processo, né? A sua trajetória de deslocação, né? Do Brasil para uma faculdade na Argentina. Vai ser mais fácil essa trajetória. Quando eu comecei a pesquisar, comecei a me interessar pelo assunto, eu logo pesquisei assessorias, né? Vi várias assessorias. Algumas tem que ficar de olho, porque algumas não são boas, não têm uma boa reputação. E os valores aí variam de 1.500 a 4.000 e pouco, vai depender do pacote que você fechar. E na época eu não queria usar esse dinheiro, não queria gastar esse dinheiro com assessoria, vendo que eu conseguiria fazer tudo sozinha. Então eu comecei a pesquisar, peguei toda a minha documentação, eu mesma corri atrás. Fui no consulado argentino no Brasil, né? No caso eu sou do Rio de Janeiro, então eu fui no Rio de Janeiro, eu acho que é em Botafogo, né? Foi em Nós Botafogo. fomos. E levei toda a minha documentação, legalizei tudo, fui no cartório, fiz apostilamento de AIA, fiz tudo o que eu precisava fazer, reconheci documentação e fiz a minha matrícula pela internet, né?
que eu fiz a matrícula na UBA, então eu consegui me matricular na internet, já emiti minha carteirinha, tudo de aluno. E quando eu cheguei na Argentina, que aí sim eu fui levar essa documentação presencialmente, né? Então, dá trabalho, dá trabalho. Quando eu cheguei na Argentina, eu ainda tive que ir no consulado brasileiro, reconhecer mais documentos. Então, se você tem dinheiro, tem disponibilidade para pagar uma assessoria, você sabe que não vai ter esse trabalho, esse transtorno, né? Agora, se você, como eu, não tem problema quanto a isso, corre atrás, vai lá, reconhece, você mesmo mete as caras, fala, e isso tudo, gente, vamos abrir um parêntese aqui, sem falar muito bem o espanhol, eu cheguei lá, né, falando o básico, e eu consegui fazer, né, tudo, eles ajudam muito, né, e tal, ver a dificuldade do brasileiro, e eu consegui fazer tudo, então não é impossível, né, eu consegui, assim como eu consegui, você também, se você quiser, você consegue fazer. Mas se quiser contratar assessoria para evitar esse tipo de problema, também é muito válido. Eu só quero deixar claro que é importante, muito importante, você pesquisar a história da assessoria. Eu conheço muitos amigos que tiveram experiências horríveis. Muitas histórias tristes, né? Pagaram o valor e a assessoria não cumpriu com o que promete, né? Com o que foi prometido na hora de fechar contrato, né? Assinar essas coisas. Então, pesquisem bem antes, veja tudo certinho para não ter surpresas, né, ao chegar na Argentina. Bem colocado isso aí, gente, muito importante isso, porque, como a Kissela falou da história, histórias tristes, infelizmente, você vê pessoas chegarem e ficar perdidas, porque simplesmente a assessoria tem assessoria que até desaparece, né? Some, não existiu. Foi só o lance mesmo de pegar, né, o dinheiro da pessoa. E é aquela história que todo mundo já conhece. Golpista existe em todo lugar. Em todo lugar. Então você tem que ter muito cuidado com isso. Muito cuidado mesmo. Eu louvo a Deus porque a Kissela e o Felipe, eles meteram as caras e fizeram tudo sozinhos. Eu achei bem melhor porque também ficou bem mais barato, né? E vamos lá para a nossa terceira pergunta. Bom, a terceira pergunta até já foi dito aqui, é acerca do primeiro passo, que eu acho, não sei se você já fez a colocação, o que a pessoa faz, primeiro, né? Esse moço, essa moça deve fazer, qual o primeiro passo que ele deve dar? Se na questão, né, se a pessoa quiser fazer com assessoria, é procurar uma assessoria com uma boa reputação, né? E eles vão te orientar tudo certinho que eles vão precisar. Agora, se você quiser fazer sozinho, a primeira coisa que você tem que fazer é reunir a sua documentação, né? Se você for menor de idade ainda, que tem muitos, né, que vem pra cá com 17 anos e tal, menor de idade, vai precisar da certidão de nascimento, mas se você já for maior de idade, você não precisa. Então, certidão de nascimento, histórico escolar, comprovante de reservista, né, se precisar. Se for a questão da identidade, o tempo. Sim, a identidade. Não, mas fora a identidade, né, essa documentação escolar e a certidão de nascimento, no caso de menores de idade, precisam ser reconhecidos. Então, precisa ter o apostilamento de AIA, ou de RAIA, não sei como se diz muito bem, que é no cartório. Você tem que levar essa documentação ao cartório da sua cidade e pedir para fazer esse apostilamento, que é com esse apostilamento que te dá o direito de você poder se matricular na Argentina. Agora, a questão da identidade é para você ingressar no país, tá? Para você ingressar aqui na Argentina, você não precisa de passaporte. Tem muita gente que acredita que precisa, né? Porque está saindo do país. Mas não, por conta desse acordo aí do Mercosul, acredito, a gente consegue ingressar com a cédula de identidade. Mas tem um porém, né? Essa cédula de identidade tem que ter uma validade, não pode ultrapassar de 10 anos, né? Ou seja, pode ter mais a partir de 10 anos de emissão. Isso, se a sua carteira de identidade foi emitida depois de 2013, você já tem que atualizar, não, antes de 2013, né? Uhum. Isso, se foi antes de 2013, você tem que atualizar essa identidade, porque ela vai ter um período maior de 10 anos. Agora, se for em 2015, 2017, você pode entrar de boa, porque tem menos de 10 anos de validade. Então, tem que ficar atento a isso. Eu também já conheci pessoas que, quando chegaram para embarcar, não puderam embarcar por conta da identidade estar vencida. E não é válido carteira de motorista. Então, é só a identidade mesmo que tem que ficar atento a esse prazo de validade.
Bom, gente, então já fica aí essa observação acerca da identidade. E outro ponto também, que na minha época não precisou, mas agora é preciso, é o curso de espanhol. Né? É um dos primeiros Sim. passos também. Também entra aqui nessa pergunta. Porque para você ingressar você tem que ter o nível B2, me parece, que é o básico 2. Né? Então é importante você fazer assim, um cursinho de espanhol para poder prestar essa prova aqui e alcançar o B2. Exceto algumas faculdades particulares, como a Barceló, e eu acho que a UAI também, não precisa você fazer um curso. A própria faculdade te oferece um curso, você paga por isso e a própria faculdade te dá um curso. Mas a UBA, a UNLP, que são as faculdades públicas na Argentina, que você não paga, você precisa sim prestar uma prova. Né? Então, o curso, você paga um curso e você vai lá e presta essa prova por sua conta. Bom, então nós vamos para a nossa quarta pergunta que nos foi enviada, é acerca da a validade, né? Como é que eu posso dizer? As faculdades, né? O que você pode falar que se a pessoa perguntou assim, valeu a pena, está valendo a pena? As faculdades aí realmente têm um nível de relevância muito grande? Qual seria também a sua colocação? Em questão assim de ensino, né, eles têm um nível acadêmico assim excelente. Né? A Argentina é conhecida aí por ter vários prêmios, né, internacionais e tal, em relação a essa excelência na educação. Porém, quanto mais, né, a qualidade de ensino, você já tem que saber aí que a cobrança também é muito grande, né? É bem maior. Mas em relação a isso, sim, é uma faculdade que é reconhecida mundialmente. Se você for ver, tem um ranking aí das faculdades, né, mundial, né, mundial. E parece que a UBA está em uma das primeiras, eu não sei, né, já há muito tempo que eu dei uma olhada, ela está entre as 10 primeiras, alguma coisa assim. Parece que ela está acima da USP, que é a de São Paulo, né, que é muito boa. Não sei, isso foi há muito tempo que eu vi, não está tão atualizado. Isso aí, não te cortando, mas já aqui abrindo também um parênteses, isso aí é importante também você falar, porque existe, né, eu estava até lendo sobre isso, mitos, né, certos comentários que às vezes tenta assim desvalorizar por conta de outras coisas no país, na Argentina, coisas que estão acontecendo, que a gente sabe que tem uma dificuldade, mas isso, gente, uma coisa é a economia do país, né? Independente. Mas o ensino, que aqui, sei lá, no caso está colocando aqui, acerca desse ensino, desse valor, né? Isso é muito importante ser dito, porque às vezes eu mesma já tive a oportunidade de conversar com alguns pais, que a primeira coisa que me perguntaram, que chegaram perto de mim para falar, foi sobre isso. Ah, mas já me falaram que o país está assim, está assado, tá? Uma coisa é a situação do país a nível de economia, né? Outra coisa é esse valor que a Argentina, isso eu tenho que tirar o chapéu e bater palma. O valor que ela dá para a educação e como ela abraça brasileiros, estrangeiros, né? Não é só os brasileiros, qualquer estrangeiro. Chegou aqui, é abraçado e o incentivo que dá para os jovens, né, que chegam para fazerem, para realizarem o curso de medicina aqui no Brasil. Para nós que somos pobres, vamos dizer a verdade, é difícil. Talvez eu possa dizer até impossível, né? Pode continuar, Cristina. Aí que eu estava falando, né, em relação a essa educação, a qualidade de ensino, né, tanto que o diploma que é emitido aqui na Argentina é reconhecido em mais de 20 países, né, aí fora. E só o Brasil também reconhece, porém a gente tem que passar por um processo de revalidação, porém nesses outros países, como exemplo aí a Espanha, né, Barcelona, eu conheço pessoas que se formaram aqui e foram para aí, não precisa nem fazer revalida, não precisa fazer nada, dizem, como falam, é uma revalidação automática, né? Só precisa de homologar o seu diploma lá, é um processo um pouco demorado, leva em média de 6 meses a 1 ano, porém é só uma validação mesmo
de documento. Então, é um processo mais fácil. Então, você já vê aí a excelência acadêmica, né? Porque países aí, daí de fora, países bons, né, da Europa e tal, reconhecem o diploma emitido pela Argentina. Então, nessa questão não tem nem como discutir. É um país com uma excelência acadêmica elevada. E eu fico admirada de ver esse abraçar, né? Esse abraçar os jovens, dá todo um amparo, né, Kissela? Fala aí um pouquinho sobre o que a faculdade oferece, né, quando o aluno consegue ingressar. Talvez eu não vá falar aqui da UBA, que você ficou muito pouco tempo na UBA, mas a UNLP, o que ela oferecia para os alunos? Eu quero que você deixe assim também. A UNLP é uma faculdade, é a Universidade Nacional de La Plata, né, uma faculdade pública também. Quando eu vim para a Argentina, eu vim na intenção de ingressar na UBA, porque por falta de conhecimento mesmo, não tinha pesquisado muito. Então, quando a gente foca, a gente conhece logo a UBA, né? Quando eu cheguei em Buenos Aires, eu conheci a UNLP, que fica numa província, mais ou menos uns 50 minutos de distância. E eu comecei a descobrir todos esses benefícios, né, que a minha mãe está citando aqui. Comecei a ver o que ele oferecia e eu decidi mudar de faculdade, né, quando decidi ir para a UNLP. Estava eu e meu irmão na época, nós fomos para a UNLP e chegamos lá todo no amparo, né. Eles ofereciam para a gente um transporte gratuito, eles ofereciam alimentação gratuita, eles ofereciam moradia gratuita, só que nós não precisávamos, né? Nós alugamos um apartamento pra gente, mas ele oferece para alunos tratamento médico. Meu irmão foi num cardiologista, né? Dentário, né? Isso, eu fui numa dermatologista, tudo pela faculdade. Fomos oftalmo, fiz um óculos de graça, tudo de graça. E eu achei assim, muito interessante esse amparo que eles dão ali. Tinha amparo psicólogo, de psicologia. Tinha psicólogos, né, da própria faculdade. E fizemos exame de sangue, tudo que precisava, o aluno tinha um amparo ali. E não era assim, ai meu Deus, mas era uma burocracia para conseguir. Não era. Era assim, coisa assim que a gente fica até, meu Deus, é tão fácil, né? Mas realmente eles tinham esse amparo, né, oferecia tudo isso, essa estrutura para os alunos. E agora, faculdades particulares, né, já não dão tantos benefícios assim para os alunos, mas a pública, especialmente a UNLP, oferece tudo isso. A UBA eu não posso dizer, porque, como minha mãe falou, eu cheguei lá para entrar na UBA, só que eu não cheguei a ingressar, né, de fato na UBA. Eu fui para a UNLP quando eu já estava lá, então eu conheci mais a UNLP. Você está falando aí da UBA, Kissela, e aqui logo depois tem essa pergunta. A pessoa perguntou, como que eu faço para me inscrever na UBA? Que é o que você já colocou aqui, né? A pessoa quando quer, vou para a Argentina, primeira universidade que a pessoa... Universidade de Buenos Aires. UBA, porque eu vou para Buenos Aires, eu vou... Então, assim, eu acho que você já fez algumas colocações, mas você fez o quê? Quando você viu lá a minha matrícula, no primeiro momento, eu fiz na UBA, né? Foi pelo UBA 21, que é uma modalidade virtual, né? Você se inscreve nas matérias, que seria para o CBC na UBA, né? Que é um curso de ingresso. Né? Aqui na Argentina não há vestibular, não tem vestibular, mas tem o curso de ingresso, tá? Esse curso de ingresso, ele não é eliminatório, porém você tem que passar nesse curso de ingresso para ingressar na faculdade. E seria o quê? O primeiro ano? Algumas faculdades contam como primeiro ano, sim, mas algumas é um curso de ingresso, né, separado. No caso da UNLP, né, dessa que eu fui. É um curso de ingresso separado, desvinculado do primeiro ano. Eu faço o curso de ingresso, que foram 3 meses, se eu não me engano, 3 meses de curso de ingresso, e depois que eu passei no curso de ingresso, eu ingressei no meu primeiro ano da faculdade. A UBA, ela já conta o CBC como o primeiro ano, né? Então, na verdade, a faculdade se torna 7 anos de faculdade, porque você faz o primeiro de CBC e mais 6 do curso de medicina, tá? Então, quando eu me inscrevi pela internet, no site da própria faculdade,
o programa UBA 21. Na minha época, eu vim para cá em 2018, né? Então, na minha época, era assim, eu tinha que me inscrever, botar a minha documentação, com o próprio RG eu consegui, porque na época não tinha o DNI ainda. Então, se inscreve com o seu próprio RG, bota lá toda a documentação, endereço, pode ser seu endereço ainda do Brasil. E quando você chegar lá, que você vai ter que levar toda essa documentação legalizada e comprovatória de tudo que você colocou. Então, não adianta mentir ali, tem que falar a verdade. E basicamente foi isso. Não teve dificuldade. O pessoal deve estar pensando assim, talvez você está perguntando, poxa, aqui você foi para lá em 2018? Já estamos em 2023, você já tem o quê? Eu estou no terceiro ano. Terceiro ano aqui. São 5 anos? 18, 19, 20, 21, 22, 23. 5 anos, né? 5 anos aqui. Mas aí teve toda uma trajetória, né? Depois da UNLP, teve a pandemia aí, né? Em 2020 houve uma pandemia. Eu acabei perdendo um ano, tive que voltar para o Brasil, porque eu estava em La Plata, em Buenos Aires, e eu estava com o meu irmão, né? E nesse lance da pandemia eu voltei para casa, fiquei lá no período de um ano, e decidimos, né, em conjunto, meu irmão não iria voltar, para eu ir sozinha para a Argentina, né, voltar para um outro país, com essa pandemia, com essa loucura toda. Nós achamos interessante no momento ficar na fronteira, que os meus pais poderiam ficar comigo, né, e eu poderia estudar na Argentina. Aqui nós estamos na fronteira do Rio Grande do Sul e eu me transferi de La Plata, né, lá no centro de Buenos Aires, para São Tomé, que fica na fronteira com o Rio Grande do Sul. Então, não estou mais na UNLP, agora eu estou na Barceló, que é uma faculdade particular, e eu moro no Rio Grande do Sul, em São Borja. E eu vou para a faculdade, que é uns 20 minutinhos aí de carro, um trajeto tranquilo. A maior dificuldade, eu acredito que seja a aduana, que é você estar ingressando em outro país, então tem que dar a documentação toda hora que você passa. Se você tiver que ir 2 vezes na faculdade no mesmo dia, 2 vezes você tem que apresentar a documentação. Isso é um pouquinho chato, às vezes pega uma fila e tal, mas essa é a maior dificuldade. Eu prefiro ainda assim morar aqui no Brasil, né, e estudar lá na Argentina. Vale a pena, né, Kissa? Vale a pena porque está junto com a família. Isso aí é mais uma situação difícil, né? Que nós já vimos aqui jovens chegarem e não permanecerem, desanimarem, porque não é fácil, é muito complicado, é muita cobrança. Às vezes cobrança dos pais que ficaram no Brasil, cobrança dos amigos, cobrança da sociedade, né? Que agora é o médico, porque agora vai ser médico, e já começa a cobrar demais daquele moço, daquela moça, e isso às vezes atrapalha a caminhada, porque quem está aqui é que está vivendo uma situação muito difícil. Não é, gente, não é glamour. Não é glamour, né, Kissa? Tem gente que pensa assim, Kissa, poxa, está estudando fora do país e tal, e é muito legal, e eu vou morar sozinha. Não pense dessa maneira, não é isso. É complicado, o papai e a mamãe precisam estar ali segurando essa corda com esse filho, com essa filha, ajudando, dando força, porque é um moço, uma moça, às vezes, né? E que não sabe muita coisa, tá? Não pode fazer. A Kissa mesmo colocava aqui a respeito da organização da casa, de contas, de muitas coisas, e mais a faculdade. E isso é muito difícil. Então a gente deixa aqui também esse conselho aí para você, papai, mamãe, que às vezes está pensando, né? Eu recebi mensagem de pais perguntando, porque queria ouvir um pouco sobre essa história. E aí a gente está deixando aqui um conselho para os pais também. Precisa embarcar junto, às vezes, se puder. Eu vivi os 2 extremos, né? Porque no início, quando eu fui a Buenos Aires, eu fui com o meu irmão, né? Que não é o mesmo apoio dos pais, né? Não adianta, não é a mesma coisa. Então, eu vivi esse extremo de ter que tomar atitudes, decisões, né? Que muitas das vezes, quando nós moramos com os pais, é uma realidade, né? A gente não vai de frente com aquele problema. Tem os pais ali que vão resolver.
E quando você está morando sozinha, principalmente em outro país que você não fala o idioma, a realidade é totalmente diferente. Então, você tem que ir ao mercado, você tem que resolver um problema na casa, que aconteceu isso, que aconteceu aquilo. Você tem que tomar a frente, tomar decisões, então, e fora tudo isso, a pressão da faculdade, né, que cobra muito, não quer saber, você é estrangeiro, não fala bem, não tem domínio da língua, problema seu, te vira, dá seu Não é jeito. teu sonho? Dá seu jeito. Então, professor que cobra, não quer saber, não importa, mas eu sou brasileiro. Não importa. Porque eu tive um problema na encanação na minha casa e não deu para eu fazer isso. Problema seu, dá o seu jeito. Então, é uma pressão muito grande. E agora, vivendo com os meus pais aqui, na fronteira, a realidade é totalmente diferente, né? Eu tenho a cobrança da faculdade, que é tamanha, né, que eles estão cobrando, então é o mesmo, não adianta, gente, a Argentina, o ensino da Argentina, eles são assim, sabe, não sabe, tchau, vai estudar mais, exatamente o que os professores falam, estude mais, é só isso que eles falam quando você reprova. E aí você tem toda essa rede de apoio, né, dos meus pais aqui, então sempre ajudando, sempre resolvendo uma coisa ou outra, não dá para eu fazer isso, não dá para eu fazer aquilo, eles estão fazendo, estão me ajudando, então é uma realidade totalmente diferente. Né? É muito importante os pais, ainda que distante, né, aqueles que não possam estar, mas sempre apoiando, sempre buscando saber a dificuldade, o que precisa, né, apoiando é muito importante. É melhor o apoio do que a cobrança, né? É melhor você apoiar do que cobrar. Você já até respondeu uma pergunta aqui que eu conseguiria trabalhar e estudar sem falar o idioma? Acho que a Kissela já colocou aqui, já fez a colocação. No início, assim que eu cheguei lá, passei alguns perrengues, né, porque eu não sabia falar nada, como eu já disse, já comentei, sabia falar olá quando eu cheguei no aeroporto e graças. Então foi aquele choque de realidade, né, porque o que a gente escuta nos cursinhos, aplicativos, né, de celular, é uma coisa, mas quando você chega no país, gente, é uma coisa de louco, assim, um pouco desesperador. Você pensa, eu nunca vou conseguir falar isso. E graças a Deus, né, passamos algumas dificuldades aí no início, mas conseguimos, né? Quando você chega, então, no primeiro dia de aula na faculdade, meu Deus, bate um desespero que o professor fala, joga todo aquele conteúdo, que já é um conteúdo novo, e ainda por cima falando espanhol e falando rápido, né? Pra gente é rápido, mas pra eles tá normal, eles não estão falando muito rápido pra eles. E aí você fica assim, aquele momento que o professor faz uma piada na aula, todo mundo ri. Menos e você, o que ele falou? É meio assim, desesperador realmente. Mas tinha dia que eu chegava em casa no início com dor de cabeça, minha cabeça explodindo, porque eu acho que o nervosismo um pouco, né, a você ansiedade. E Felipe, né? Felipe também chegava, de pensar assim, falando. meu Deus, eu nunca vou dar conta disso. Mas é assim, gente, é tudo uma questão de adaptação também do nosso cérebro, né? A gente nasceu num país que fala o português, e aí você vai para um país que só fala espanhol a todo momento. Você vai ter aquele choque no primeiro momento. Eu acredito que em questão de 6 meses você já começa a se adaptar. Né? Eu tinha uma amiga que ela falou que quando eu começasse a sonhar em espanhol é porque eu estava conseguindo aprender. Eu lembro a primeira vez eu sonhei em espanhol depois de algum tempo. E aí eu fiquei muito feliz. Eu falei, caramba, que eu estou conseguindo aprender. Mas realmente você começa a assimilar tudo aquilo. Então, em 6 meses eu acho que foi um momento desesperador. Depois disso eu comecei a conseguir me comunicar melhor, né? Nunca tinha feito curso de espanhol, então aprendi tudo que eu sei hoje. Né? Eu aprendi na prática mesmo, na marra. No dia a dia, isso, né? Você tem que aprender, ou você aprende, ou você, né, não come. Então, questão de sobrevivência. E aí hoje eu faço prova oral. No meu primeiro ano na Argentina eu já fiz prova oral. Passei na prova oral do primeiro ano da Argentina. Isso para mim foi assim. E recebeu elogio, né, do professor. Falou que estava falando bem. Muito bem, falou que eu estava. Ele percebeu que era brasileira, óbvio, né, que vai perceber, mas ele falou que eu estava muito bem para eu continuar e tal. Isso foi muito gratificante. Então, tem como. Você, claro que, né, é igual a questão da assessoria. O seu trabalho vai ser um pouco dobrado ou triplicado, né?
Porque você tem que aprender um idioma, você tem que correr atrás da sua documentação, você tem que aprender matérias da faculdade. O trabalho é redobrado, porém, tem como fazer. Se você quiser fazer, você consegue fazer. Todos nós conseguimos, né? Basta você querer. E aí você consegue. E a questão do trabalho também, né? Porque essa seguidora aqui que me perguntou, né? Se eu consigo trabalhar e estudar, teve meninas que eu conheci Sim. quando fui para La Plata também, que trabalhavam, né? Que Trabalhava. trabalhavam. Principalmente como cuidadora de idosos. Porque geralmente quem vai fazer, né, medicina já tem um curso na área De da alguma saúde. coisa, Né? No meu caso eu tinha, né? Trabalhei muitos anos em farmácia hospitalar, então eu tinha um contato com o hospital. Né? Então me ofereceram, lembra aquela vez? Me Lembro. ofereceram trabalhar como cuidadora de idosos. E muitas amigas minhas trabalhavam, porque tinha técnico em enfermagem, né? Tinha alguma vivência. Então, eles dão essa oportunidade. Claro que é aquele trabalho em negro, né? Eles falam em negro, que é aquele que não é formal. Que não é formal. Aqui no Brasil seria o CLT. CLT, e o que não tem o CLT seria um trabalho informal. Lá é em negro, né? Em branco, que é carteira assinada, tudo certinho, e o em negro, que é informal. Esse trabalho é em negro, mas muita gente consegue trabalhar assim, como cuidadora de idosos. Eu não fui, graças a Deus, porque eu não precisei, né? Tinha o apoio dos meus pais financeiramente, mas muita gente que vai para lá que não tem esse apoio, trabalha e estuda. E as pessoas ajudam, né? Os argentinos ajudam muito. Ajuda muito mesmo. Bom, vamos para outra pergunta aqui, nós já estamos ali encerrando aqui. Deixa eu ver uma pergunta aqui bem mais relevante para a gente estar encerrando e deixar para uma próxima vez. Respeito dos... sim. Para tirar o DNI, você já falou, Kissela? O processo de emissão do DNI, eu acredito que mudou muito de 2018 para cá. Na minha época, eu lembro que eu entrei na página de migrações, no próprio site da Argentina, né, do Ministério argentino, e eu consegui marcar um turno, né, que é uma cita, né, que eles falam. E aí, no dia, na hora, tudo marcadinho, certinho, eu levei tudo que eles me pediram. Quero antecedentes criminais, tipo ir na polícia, pegar uma certidão de que você nunca cometeu crime na Argentina. Na federal, né? Que eu acredito que ninguém nunca cometeu um crime na Argentina, não um brasileiro, né, que está tentando estudar. Então é fácil isso, você chega lá, pede, eu quero um antecedente criminal. Eles vão emitir para você, eu acredito que é de graça, gratuito. Tem muita coisa na Argentina, gente, que é de graça. Isso ajuda muito. E aí você também tem que pegar um certificado de onde você está morando, que é também numa comissaria, né? Que é tipo uma delegacia, um DPO, né? Um DPO, um distrito policial, isso, pequenininho do seu bairro. E aí você tira aquele comprovante que você mora ali, naquela localidade. E eu acredito que é isso. Vai pedir também a sua identidade e tal. Você leva todos esses documentos quando chega lá, paga uma taxazinha que eles vão te dar. E pronto, já estava resolvido. Isso em 2018. Agora eu já conheci algumas amigas minhas, né, que vieram, que esse processo já mudou, que já está totalmente diferente. Aí eu posso pesquisar certinho para tentar passar aqui uma informação atualizada de como emitir. Mas eu sei que não tem muita dificuldade para isso. Não é muito difícil. Então, para a gente, a última pergunta aqui, porque ainda tem outras, mas essa eu acho bem, bem importante, que a pergunta é a seguinte: o curso de medicina na Argentina, ele é reconhecido pelo MEC? Então, ele é reconhecido pelo MEC a partir de que você faça o revalida. Se você não fizer o revalida, o Brasil não vai te reconhecer como médico, não vai emitir o CRM, né, que é o carimbinho que você tem autorização para clinicar no Brasil, tá? Porém, em outros países, como eu já citei aqui, tem esse reconhecimento, tá? Você nem precisa fazer prova nenhuma, é só uma homologação mesmo de documentos e de maneira automática você já é médico naquele país. E deixa eu aproveitar dentro dessa pergunta, e quais as maneiras,
né? Como? No caso, é o Revalida, né? Você tem que fazer o Revalida para poder ter o seu CRM. E tem uma outra forma Sim, também, a né? revalidação simplificada, que muitas pessoas só conhecem o Revalida, né? Que é aquela prova e tal. Mas tem É carinha, né? Não é bem carinha, baratinha. são 2 fases. Você paga, se eu não me engano, ano passado estava no valor de uma bolsa residência, ou seja, uns 3 mil e pouco, 4 mil e pouco, uma fase, né? Não são as 2 fases. E tem essa revalidação simplificada, que é através de uma faculdade pública do Brasil. Você leva a sua documentação lá, eles vão ver se bate a carga horária, tudo certinho. Se precisar, você vai ter que fazer como se diz, complementar, fazer uma carga horária complementária, né? Se for numa faculdade particular, você pode fazer também, só que aí você vai ter que pagar o que falta, né? E se eu não me engano, a faculdade, eu não tenho muita certeza, não sei se é do Mato Grosso do Sul, a Federal do Mato Grosso do Sul, não sei, que aplica uma prova. Você tem que passar nessa prova, dizem que o nível é mais fácil do que o Revalida, para você tentar passar e obter. Então, são esses métodos para você tentar obter. E a questão daquele médico, né? O Mais Médico. O Mais Médico, a situação médicos pelo Brasil não estava aceitando, né, no governo anterior. Agora, no governo atual, está querendo voltar o Mais Médicos, que aceitavam médicos estrangeiros, né? Mas essa questão também eu não tenho muita informação assim, para falar, porque dizem que, eu nunca pesquisei a fundo, dizem que são médicos estrangeiros, mas de nacionalidade estrangeira, que aceitam. Agora, médicos brasileiros formados no estrangeiro, acredito que não aceite. Eu não sei, não vou ter essa informação, porque eu não tenho. Vamos passar uma informação incompleta, né? Posso também pesquisar. Bom, pessoal, eu espero assim que a gente tenha conseguido, né, responder, na medida do possível, pelo menos conseguiu resolver algumas dificuldades que você está tendo, né, acerca desse sonho que você tem de vir estudar na Argentina. Não foram todas as perguntas aqui, acho que ainda tem algumas, mas se Deus quiser, nós vamos conseguir gravar um outro vídeo. Aqui ela vai conseguir lá um espaçozinho nesses estudos dela, que é outra coisa que é muito tempo, né, Kissela? Quantas horas por dia? A rotina de estudo é bem pesada. É uma rotina, né? Em média, aí, umas 4 horas por dia que eu estudo isso durante o ano letivo normal, né? Quando está perto de finais, aí eu estudo um pouco mais. Né? Assim, é bem pesadinho. E não se limita só a estudar a vida da gente, né? A gente tem outras coisas também. Mas fica aí esse vídeo, essa experiência, né, da Kissela, e que isso possa ser bem proveitoso para você. E eu quero também te deixar livre para enviar perguntas, mesmo depois que você ouvir, né, o vídeo, ver o vídeo, você pode continuar enviando suas perguntas que nós vamos respondendo aí, tá bom? Vou deixar a Kissela se despedir agora. Então, né, gente? A minha palavra final é que mesmo que aqui nesse vídeo tenhamos colocado só muitas dificuldades, né? Muitos pontos, né, que a ser levado em conta em questão à dificuldade, eu quero dizer para você que tem um sonho, que quer fazer, que não desista, né? Embora pareça muito difícil, você consegue, né? Eu também conheço histórias aí de sucesso, pessoas que começaram estudando aqui e que passaram... Deixa eu te segurar aqui, porque eu tô querendo fazer aqui um próximo vídeo. E esse vídeo vai vir falando dos benefícios, das coisas boas, das experiências boas que você viveu e que você ainda está vivendo. Quer dizer, as coisas boas dessa atitude que você tomou. Sim. Né? Que foi lá em 2017, começou lá. 2018, o sonho começou em 2017. Então, toda essa caminhada, eu quero fazer um vídeo, então não é só coisas ruins, tem coisas boas. Tem coisa boa chegando. Então é isso, a minha palavra final é essa. Então, não desista, né?
fique no seu sonho, né? Converse com seus pais, né? No caso dos jovens, para ver esse apoio. Você pai, você mãe que também tem um sonho, apoie seu filho, né? Que vai dar tudo certo, né? E aí vamos estar compartilhando essas experiências, né, no próximo vídeo. História de pessoas, histórias reais, histórias que nós conhecemos, né? É verdade. Que, hoje mesmo, né, fazem o quê? Alguns meses atrás, a senhora foi atendida por uma doutora que foi formada lá na minha faculdade. Que foi formada na Conseguiu faculdade. revalidar na primeira. Então, e como é essa história, tem outras histórias. Meu pai também já foi atendido, eu também já fui. E trabalhando aqui, em São Borja, trabalhando no Brasil. Então, ela me atendeu e deu esse testemunho para mim, eu fiquei feliz. Então, é possível, né? E no próximo vídeo vamos estar falando sobre isso. Sobre essas coisas boas, tá bom? Tem quem sabe, coisas até trazendo, né? Essas pessoas. Isso, quem sabe, quem sabe. Então, Deus te abençoe, tá, meu querido? Abençoe a sua casa, a sua família, e que esse vídeo possa te ajudar a avançar, a dar esse passo sem medo. Põe Jesus na frente e tudo vai dar certo. Deus abençoe a sua casa, a sua família de maneira abundante. Amém. Tchau.